Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração doído, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. Jesus eterno amigo, vai com fé que o mal é só. Teus amigos te despertam.
rosto, quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, nos em vida e no futuro já podemos alcançar. Bom dia, graça e paz, irmãos. Nesta manhã nós temos a oportunidade de compartilhar um texto da Palavra de Deus e eu gostaria de estar lendo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4 ao verso 9, que assim nos diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Convido você a orar ao Senhor, certo de que o nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Oremos. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, por esta oportunidade. Na dependência do Senhor, Deus, nós suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que somos limitados e é por isso, ó Deus, que clamamos o agir do Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a cada família que está nesse momento agora diante do Senhor, prestando este culto. Que o nosso culto seja em espírito e em verdade. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que limpe os nossos corações, abra a nossa mente e o nosso coração e fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Com base nesse texto, eu gostaria de estar pensando sobre uma situação que tem acontecido diante dessa pandemia que temos vivido. Algo que é invisível, mas tem destruído a muitos, a ansiedade. Um dos problemas que mais prejudicam a humanidade, ou a vida humana, é a ansiedade. De maneira bem simples, pode-se dizer que a ansiedade moderada, ela é considerada aceita, normal. A preocupação moderada, que é normal, pode também se exceder, pois ela se torna então uma ansiedade crescente e aí sim traz muitos problemas, os quais surgem várias consequências. A ansiedade pode ser definida como um sentimento de mal-estar, angústia, que quase sempre é acompanhada com medo. Geralmente com algumas manifestações físicas, alguns calafrios, suor, dor no estômago, dor de cabeça, também desarranjo intestinal. São sintomas da ansiedade já em excesso. Há aqueles também que sofrem de insônia,
perde o sono, não consegue dormir. Há aqueles que comem exageradamente, outros, pelo contrário, perdem a vontade de comer, de se alimentar. Esse número de situações tem crescido, até mesmo entre os crentes. Por isso, com esse estudo, temos o objetivo de oferecer uma palavra de apoio aos ansiosos e orientar-nos para que possamos ajudar-nos uns aos outros. Os especialistas no assunto, eles classificam vários tipos de ansiedade. Dentre esses, podemos citar a ansiedade aguda. Esta é menor, ou seja, ela é grande em intensidade, mas é pequena na sua duração. Já a ansiedade crônica, ela é menor em intensidade, porém tem a sua duração praticamente permanente. Já a ansiedade neurótica é aquela acompanhada de muitos sentimentos, grande desespero e temor, mesmo diante de perigos pequenos, ou muitas vezes até inexistente. Mas graças a Deus, no Senhor há cura para todo e qualquer tipo de ansiedade. Com isso, amado, eu gostaria de pensar sobre tantas lutas que nós temos enfrentado, tantos gigantes que nós temos enfrentado. E nesta manhã, então, chamar você para uma luta, lutar contra a ansiedade, para que você não desista, para que você não desanime. Todo ser humano está sujeito a enfrentar a ansiedade na vida, ou seja, em algum momento da vida. E esse momento, tem sido propício para a ansiedade proliferar. Mas é preciso lutar contra esse problema. Como isso pode ser feito? Diante do texto que nós lemos, no verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então nós podemos enfrentar esse problema desenvolvendo alegria. Alegria em servir ao Senhor, alegria em saber que o Senhor renova as suas misericórdias na nossa vida. O salmista no Salmo 51, verso 12, ele vai dizer: restaura a alegria da salvação. Amado, nós precisamos compreender que a alegria faz parte da nossa vida em servir ao Senhor. E nós precisamos ter essa alegria, porque a partir do momento que deixamos de ter essa alegria no Senhor, a ansiedade, os pensamentos contrários, a adversidade, ela ocupa ou toma espaço na nossa vida. Como enfrentar esse problema da ansiedade? O verso 5 vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós precisamos ser tolerante. Ser tolerante é paciente no Senhor. Há uma situação em que muitos são levados ao imediatismo. As pessoas querem o toma lá da cá, aquela coisa, bateu, levou. Mas há muitas vezes que é preciso ser tolerante, ser paciente. E essa situação que nós estamos vivendo, quantos que estão agoniados dentro de casa, quantos que não podem fazer as mesmas coisas que fazia outrora. E às vezes, amado, isso tem sido motivo dessa ansiedade crescente. E nós precisamos lutar contra essa ansiedade, sendo tolerante, sendo paciente, entender as restrições, entender o momento e poder fazer com que as pessoas vejam que nós temos algo diferente. Temos um espírito que nos domina, que nos controla.
Como enfrentar esse problema? No verso de número 6, o apóstolo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tenha vida de oração. Amado, para muitos tem sido difícil essa vida devocional. Muitos com saudade do templo, muitos desejosos de estar congregando. Mas, amado, nós precisamos compreender que a igreja somos nós. O nosso culto é independente de onde estamos, com quem estamos, mas é saber que Deus está presente conosco. E oração é quando nós falamos com Deus. E graças ao nosso Deus que Ele nos permite, mesmo quando nós não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É saber então que nós podemos orar. E o apóstolo Paulo vai dizer então: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. É interessante aqui que ele vai falar pela oração. A oração de gratidão pela vida, pelo alimento. Oração de súplica por esta situação, pelas autoridades, para que Deus dê discernimento, dê sabedoria aos médicos, aos cientistas que têm estudado aí, procurando um medicamento, uma vacina. Mas como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar com oração, suplicando a Deus para que conceda sabedoria a esses homens. Mas Paulo vai dizer também com ações de graça. Mas agradecer a Deus por quê? Se nós estamos enclausurados, se nós não podemos ir à igreja, se nós não podemos fazer as mesmas coisas. Agradecer a Deus porque Ele é Deus, está no controle de todas as coisas. Amado, quando nós temos então esse relacionamento com Deus, quando nós podemos falar com Deus, quando nós podemos desabafar diante de Deus, amado, não há lugar para ansiedade. Ainda que as circunstâncias nos levem, quem sabe, um desfavorecimento financeiro, algumas situações em que desejaríamos alguma coisa, mas quando nós apresentamos diante de Deus, nós temos a certeza da provisão, nós temos a certeza de um Deus que cuida de nós. E é por isso, amado, que Paulo vai falar: toda e qualquer situação, apresente-se diante de Deus, faça elas conhecidas diante de Deus, com petição, com oração, com súplica e com ações de graça. Mas é preciso lutar contra esse problema, contra a ansiedade. Como isso pode ser feito? Ainda nesse texto, no verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense em coisas boas. Amado, nós enfrentamos, ou seja, nós podemos lutar contra a ansiedade pensando coisas boas. Há um certo adágio que mente vazia é a oficina do diabo. Muitas pessoas estão com as suas mentes vazias, sendo ocupado de tantas coisas negativas, tantas coisas destruidoras. Mas quando nós ocupamos o nosso coração, e assim o salmista vai dizer: guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus deve estar no nosso coração, porque temos a mente de Cristo, agora então nós devemos pensar coisas boas, nós precisamos ter essa atitude de não viver o positivismo, mas de pensar alto, de pensar de forma grande, porque Deus
no livro do profeta Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que o pensamento do Senhor não são os nossos, são maiores do que os nossos. Então, amado, nós precisamos pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Quantas vezes as pessoas têm se limitado em pensar somente, o que é que vai acontecer? Isso não vai dar certo, vai fechar, não vai abrir mais. Amado, nós temos que nos apresentar diante de Deus, certo de que Ele está no controle de todas as coisas. Pense em coisas boas, pense na bondade do Senhor, pense no cuidado do Senhor, e viva dessa maneira. Desta maneira você vai estar lutando contra esse problema que tem afetado a vida de muitos, que é a ansiedade. Mas há um outro ponto que o apóstolo Paulo também nos diz: como enfrentar esse problema? Como isso pode ser feito? O verso 9 ele vai dizer: para que nós venhamos agir corretamente. O que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, e viste em mim, isto praticais, e o Deus da paz será convosco. Quando nós estamos dispostos a lutar contra a ansiedade, desenvolvendo a alegria, sendo paciente, tolerante diante de algumas situações, diante de até pessoas que nos afrontam muitas vezes, mas vocês não é crente, vocês não vão à igreja, vocês não oram, por que essa situação não se resolve? E nós muitas vezes somos pacientes ao ponto de dizer: Deus está no controle, Deus está agindo. Tendo uma vida de oração, quando nós oramos em favor daqueles que estão na liderança, quando nós oramos em favor daqueles que estão enfermos, agradecemos a Deus também pelo cuidado dele dispensado a nós. E também, amado, quando nós pensamos coisas boas. Então não deixe a sua mente ficar vazia, não deixe se ocupar de coisas infrutíferas. E agir corretamente é você ser modelo para que outras pessoas possam depender de Deus, vendo a sua vida. O apóstolo Paulo ele vai dizer: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. O que é que nós temos demonstrado? O que as pessoas têm visto de nós? Nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta incerteza, de tanta insegurança, como é que nós temos nos portado como servos de Deus? Há muitos que dizem e convidam-nos para visitarmos, para falar com um ente querido, porque eles não ouvem. Eu tenho percebido que Deus tem nos dado a graça de nós sermos exemplo dentro de casa. O momento que Deus tem trabalhado no nosso coração, porque temos passado boa parte do tempo com os filhos, com a esposa. Então é um momento de sermos verdadeiramente crentes dentro de casa. Porque há muito se ouvia que a pessoa seria crente na igreja, mas em casa tinha uma outra forma de vida. Mas agora é preciso então ser verdadeiramente dentro de casa esse cristão. E Paulo então ele vai dizer: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mas, amado, nós precisamos e ouvimos dizer: melhor é prevenir do que remediar. E precisamos então entender isso. Prevenir-se contra a ansiedade. É possível prevenir contra a ansiedade? Sim.
É preciso e é possível quando nós então podemos nos prevenir contra a ansiedade. É construirmos uma autoimagem. E aqui não é uma imagem de idolatria, não é algo que é para nós adorarmos, mas é para olharmos para nós mesmos, para podermos compreender. Lendo uma literatura do reverendo Hernandes esta semana, e ele fala, e eu aqui quero parafrasear, ele diz o seguinte: você não é quem você pensa que é. Você não é quem os outros pensam que você é. Você é quem Deus quer que você seja. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas ouvem os pais dizendo: você não vale nada, você não é aquilo, e aquelas pessoas então, elas absorvem isso e crescem com isso. Outra hora, um amigo diz: você é perna de pau no futebol, você não vale nada, e as pessoas absorvem isso. Um patrão diz para o funcionário diz para o patrão. Mas quando nós entendemos, amado, o que Deus pensa de mim, e aí eu vou ver que Deus diz que nós somos feitos em imagem e semelhança dele. E que ele nos fez para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Que nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então você é príncipe, você é princesa de Deus. Amado, quando nós compreendemos assim, nós então estamos prevenindo desta ansiedade que tem assolado os nossos dias. Mas nós podemos prevenir também a ansiedade buscando ajuda. Há aqueles que se enclausuram e às vezes não conseguem ver que precisam, que necessitam de ajuda. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Nós precisamos compreender que há momento que precisamos de ajuda. Quantas pessoas que não têm essa iniciativa porque acham que podem suportar, que podem enfrentar sozinho. Mas, amado, chega um momento que você precisa de ajuda. E é por isso que Deus tem levantado homens e mulheres, porque é igreja, é corpo. E como membro desse corpo, nós precisamos estar ligado, dependente um do outro. Mas também podemos prevenir-se contra a ansiedade quando há uma disposição para ajudar outras pessoas. Às vezes nós nos fechamos no nosso mundinho e pensamos que tudo gira em torno de nós e que só nós temos problema, ou só nós mesmos, e não paramos para ajudar outras pessoas. Aí, amado, nós não vemos que há pessoas que estão vivendo em situações muito mais delicadas, às vezes, do que a nossa, e que nós poderíamos ajudar. Quantas pessoas que fazem 5 refeições durante o dia, mas tem pessoas que às vezes faz uma refeição durante o dia, fracionada essa uma refeição, quem sabe, para uma quantidade de pessoas que a gente fica admirado.
mas às vezes nós achamos que nos alimentando 3 vezes está pouco. Amado, nós precisamos compreender, e isso tem agravado muito a vida até mesmo de liderança. A palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 27, quando o contexto fala do bom samaritano. E ali o texto vai falar que passou um intérprete da lei, que havia passado ali o levita, um sacerdote, mas aquele samaritano, ele demonstra-se amor ao próximo, aquele que estava caído. E o verso 27 vai dizer: a isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando indagado quem seria o próximo, Jesus dá essa resposta. E amado, por que essa resposta? Porque quando então você olha para a dor do outro, o sofrimento do outro, e você se coloca no lugar, pensa que aquela dor é com você, você começa a agir diferente. Porque há muitos não sentem a dor do outro. Antes, dizem, como muitos, pimenta nos olhos do outro é refresco. Mas não é bem assim, amado. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos viver a compaixão, colocar o nosso coração na dor, na miséria do outro. Mas podemos nos prevenir contra a ansiedade quando mantemos uma atitude de confiança em Deus. O Salmo de número 3, no verso 3 ao 5, Davi, diante de uma situação em que ele fugia de seu filho Absalão, ele então vai demonstrar aqui neste salmo e nos versos de 3 a 5 a sua confiança no Senhor. E diz o texto: porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, nós vemos essa situação de alguém que põe a confiança no Senhor, mesmo fugindo ali de um perigo iminente, de uma perseguição. Davi, ele consegue ver que o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que dá a última palavra, e ele então consegue descansar, consegue dormir, porque ele vê que Deus não dorme, Deus não cochila, como diz o Salmo 121. Deus então é aquele fiel guarda que cuida de nós. Então, amado, podemos então nos prevenir contra a ansiedade. Quando então a nossa imagem, a nossa autoimagem criada em nós está em Cristo. Quando nós entendemos que somos feitos filhos de Deus. Quando então nós compreendemos também que muitas vezes precisamos de ajuda. E a ajuda, amado, é o nosso irmão. Quem sabe a liderança da igreja. Muitas vezes as pessoas se acovardam, as pessoas não têm coragem de dizer socorro. Mas é preciso, amado, muitas vezes você pedir socorro. Disponha a ajudar outras pessoas. Não pense que só você tem problema. Todos temos. Mas esteja disposto a ajudar outras pessoas. Esteja disposto a amar o seu próximo como a ti mesmo. E por fim, mantenha a atitude de confiar em Deus.
independente da circunstância, independente das adversidades. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amado, nós precisamos viver esse momento como igreja. A palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos vivendo dias que muitos se dizem o fim do mundo. Mas nós temos que estar preparados para as coisas que ainda virão. E como muitos líderes têm propagado, Deus, na sua misericórdia e compaixão, ainda tem nos dado oportunidade para estarmos pregando a palavra de Deus, testemunhando o amor de Deus. Então, como igreja do Senhor aqui nessa terra, não sejamos diferentes, sejamos sal e luz. Vivamos como Ele quer que nós vivamos, para a glória dEle. Amando acima de todas as coisas, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. E também amando o nosso próximo, como a nós mesmos. Muitos têm tido saudade. A ansiedade tem tomado conta de muitos. E quem sabe você seja um desses. Quem sabe você tem dado lugar a essa ansiedade descontrolada, até para muitos neurótica. Mas se alegre em Deus, porque no Senhor, e o Senhor quer te restaurar, para que você cresça na graça e no conhecimento dEle. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, o que precisamos fazer também. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, as suas queixas. Apresente diante do Senhor, certo de que Ele tem cuidado de nós. Nós, como evangelista, como liderança da igreja, nos colocamos à disposição. Pedimos que você, que está passando por um momento adverso também na sua vida, procure-nos. Procure a liderança da igreja, o conselho da igreja, a junta diaconal. E nós estamos à disposição, nós estamos para sermos canais de bênção e para sermos abençoados por você também. Então não deixe de entrar em contato conosco, não deixe de estar orando por nós, e certo de que Deus já tem te abençoado e que há de te abençoar muito. Nós vamos orar agora. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, agradecemos ao Senhor por esta manhã, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor conhece, ó Deus, a nossa estrutura, o Senhor conhece as nossas necessidades. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que entra com a provisão necessária na vida desta família. Família, ó Deus amada, família querida por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, família a quem o Senhor tem demonstrado o Teu amor, provando, ó Deus, na entrega do Teu Filho. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que a ansiedade, ó Deus, venha a ser crescente nesta família, a ponto, ó Deus, de causar transtorno, tanto na alimentação quanto no sono, perturbações mentais. Deus, não permita que essa ansiedade, ó Deus, venha a ser crescente a ponto de trazer o desânimo da leitura da palavra, da oração. Não permita, Senhor,
que esta ansiedade seja crescente a ponto desta pessoa querer dar cabo da própria vida, de não querer mais viver no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor dá-nos o discernimento, para que o Senhor fortaleça-nos, para que possamos compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Ti pela liderança da igreja, pedimos ao Senhor Deus por esta amada igreja, para que o Senhor esteja fortalecendo-nos, para que o Senhor esteja dando a cada um a compreensão de que nós somos a igreja do Senhor e que o nosso culto deve ser prestado em espírito e em verdade, aonde quer que estejamos, porque o Senhor é presente, porque não há um lugar onde o Senhor não esteja. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faça esta manhã ser diferente na vida de cada um de nós, para que possamos viver assim, na dependência do Senhor em todo o tempo. Oramos, ó Deus, com ações de graças e perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.